Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 28 de julho de 2022. São 18 horas e 42 minutos e nós entramos hoje em edição extraordinária por conta da pesquisa Datafolha que acaba de ser divulgada. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, o ex-presidente Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, tudo continua como estava. O Lula segue com 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no primeiro turno. Anúncios de benesses na economia e ameaças golpistas não interferiram em nada. A mais recente pesquisa do Datafolha sobre a corrida presidencial de outubro indica a manutenção do cenário aferido na rodada anterior, em junho, com Luiz Inácio Lula da Silva apresentando uma vantagem de 18 pontos sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno. Lula tem 47% das intenções de voto, o mesmo patamar anterior, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto oscilou positivamente um ponto com 29%. A margem de erro do levantamento contratado pela Folha e feito nesta quarta-feira 27 e quinta-feira 28 é de 2 pontos percentuais. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, também segue onde estava em 22 e 23 de junho, com 8%. Segue inalterado também o grande pelotão de candidatos abaixo de 2%, encabeçado numericamente pela senadora Simone Tebet, do MDB. O Datafolha ouviu 2.566 pessoas em 183 cidades. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR 01192/2002. E aqui os gráficos mostrando, não é? E nós temos aí, por exemplo, o Ciro Gomes na mesma situação e a Simone Tebet, ela segue com os mesmos números. A constância do cenário contrasta com grande agitação política e econômica do período entre os levantamentos, o que traz uma boa e uma má notícia para Bolsonaro, que segue numa inédita posição desfavorável para presidentes que buscaram a reeleição desde que o instrumento passou a valer no pleito de 1998. Do lado positivo para seus estrategistas, a escalada golpista promovida pelo presidente ainda não se refletiu numa maior rejeição ao seu nome. De junho para cá, Bolsonaro aumentou os ataques ao sistema eleitoral e promoveu um condenado ato de divulgação de suas mentiras para uma plateia de embaixadores em Brasília. Também aproveitou a convenção do PL domingo passado para fazer nova convocação antidemocrática para o feriado de 7 de setembro. Na sociedade civil, a reação foi enorme, com a confecção dos manifestos em favor da democracia, que serão lidas de forma conjunta em um ato em 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Já sob a ótica negativa para Bolsonaro, a enxurrada de anúncios de benesses econômicas, como o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para 600 e principalmente a pressão pela queda no preço dos combustíveis, não foram ainda muito percebidos. No caso da primeira medida, é preciso esperar agosto, quando o dinheiro chega às famílias menos abastadas, para avaliar o impacto. É incerta a percepção acerca do que bancará as medidas. No caso, o populismo da chamada PEC kamikaze. No segundo, é algo que já está posto nos postos de combustíveis. Há, contudo, um sinal potencial. Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais, ainda uma oscilação dentro da margem de erro no principal extrato econômico do levantamento, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que equivalem a 53% dos ouvidos, mas ainda está bem distante do Lula, com 23% ante 54% do Lula entre os mais pobres.
O Bolsonaro também teve uma subida acima da margem de erro no eleitorado feminino, 52% da amostra, onde ganhou 6 pontos percentuais. Perde agora de Lula por 46 a 27. Já o Lula avançou 4 pontos entre homens, dentro da margem de erro, que nesse segmento é de 3 pontos, e lidera por 48% a 32%. Bolsonaro perdeu o mesmo contingente numericamente no segmento que tem 48% da população. Bolsonaro também ampliou numericamente a sua dianteira entre os evangélicos, mesmo com o escândalo do MEC que envolveu pastores, inclusive o ex-ministro Milton Ribeiro, que chegou a ser preso. Ele tem 43% e tinha 40%, enquanto o Lula marca 33%. Ele tinha 35% no segmento que reúne 25% do eleitorado e tem grande organização política. Lula tem tido maior exposição na mídia, participando de entrevistas e dando mais declarações. Até aqui, isso não parece ter atiçado o antipetismo que ajudou a levar o então obscuro deputado Bolsonaro ao poder em 2018. Mas é possível argumentar que a campanha de fato não começou. A propaganda gratuita chegou ao rádio e TV no dia 26 de agosto. Na pesquisa de intenção espontânea de voto, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados, também foi registrada estabilidade em relação a junho. Lula lidera com 38%, tinha 37%. Bolsonaro marca 26%, tinha 27% antes. Ciro tem os mesmos 3% e Tebet surge com 1%. Os indecisos também mantiveram no mesmo nível, com 26%, eram 27%. Os candidatos estão na praça, agora confirmados por convenções partidárias. Após a tríade que domina as pesquisas, há o grupo que empata tecnicamente. Tebet com 2%, André Janones Avante, do Avante 1%, Pablo Marçal 1%, Vera Lúcia do PSTU 1%, votam em branco ou nulo 6% e 3% dizem não saber quem escolher. Não chegam a pontuar Luciano Bivar, General Santos Cruz, Leonardo Péricles, Felipe Dávila, Emael e Sofia Manzano. Então aí a pesquisa Datafolha mostra que tudo continua igual, o Bolsonaro ganha um pouco em alguns setores, o Lula ganha em outro, e no frigir dos ovos nada aconteceu, tudo se mantém numa calma que para o Bolsonaro é terrível a situação, simplesmente porque o Bolsonaro está por baixo. Então ele precisaria estar se aproximando, ele esperava, anunciou para todos os lados que a esta altura ele estaria ganhando pontos e se aproximando do Lula para até meados de agosto ele conseguir ultrapassá-lo nas pesquisas. Essa é a pregação que o bolsonarismo tem feito. Não aconteceu e também a situação é muito ruim para Ciro Gomes, para Simone Tebet, para os candidatos nanicos não há nem o que falar. Mas para Simone Tebet, que acaba de ser confirmada pela convenção do MDB, isso é uma desgraça. Ela vai sofrer uma oposição ainda maior no MDB e essa pressão vai aumentar ao longo do mês de agosto para que ela retire a sua candidatura, porque tem muito lugar no Brasil que o Lula está muito forte e apoiar Simone Tebet é quase um suicídio político. A mesma coisa acontece com Ciro Gomes. Uma grande parte do PDT, se for continuar apoiando Ciro Gomes, vai se suicidar politicamente. Então aí, quem só tem motivos para sorrir neste momento é o ex-presidente Lula e a cristalização do cenário pode se manter, no mínimo, até o fim da campanha eleitoral em primeiro turno, no dia 2 de outubro. Então a gente ainda tem aí o cenário de uma vitória do Lula no primeiro turno, não é? Porque a quantidade de votos que ele tem, de intenções de voto que ele tem, já é suficiente para ele ter uma vitória um tanto quanto apertada, mas possível no primeiro turno.